nós somos aprimorados pelo Senhor dia após dia. Nós estamos aprendendo a viver na dependência do nosso Deus, renunciando tudo aquilo que nos afasta da sua maravilhosa presença. Esse é o estudo de número 1138 aqui do nosso canal Jabá que Vamos Orar. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Que o Senhor Jesus, Ele te abençoe e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O Senhor, Ele nos aperfeiçoa e nele nós somos desenvolvidos, aprimorados, lapidados, nós somos melhorados, mas também nós somos refinados. Nele nós somos aperfeiçoados. Vamos ao nosso tema, aperfeiçoando em Cristo Jesus. Nosso texto base está em Filipenses capítulo 1, verso 6, que diz: estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo nos mostra a confiança que ele tinha no Senhor, pois ele age em nós, ele nos transforma dia após dia, através da sua palavra, da comunhão e das orações. Ele, o nosso Senhor, mandou o Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós. Por isso, nós não precisamos desistir, mas devemos perseverar nesta caminhada, lembrando que somos aperfeiçoados pelo nosso Senhor. A Bíblia nos ensina que antes nós éramos inimigos do nosso Deus. Romanos capítulo 5, verso 10 diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Antes de aceitarmos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós éramos inimigos do nosso Deus. Mas quando nós aceitamos ao nosso Senhor Jesus, aceitamos o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário e pelo meio do qual nós somos reconciliados com nosso Deus, passamos a ser amigos do nosso Deus, aleluia! E a Bíblia também nos ensina que ao aceitarmos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós conseguimos, porque nós precisamos aprender a negar a nós mesmos. Vamos ver Lucas capítulo 9, verso 23. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, toma sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Negar é submeter a nossa vontade, a nossa vida, os nossos planos, nossos sonhos, a nossa personalidade, ou seja, o nosso eu e nossos desejos, a vontade do nosso Deus, colocando o Senhor em primeiro lugar, acima de tudo, acima de todos, inclusive acima de nós mesmos. Nós podemos aprender através da vida de Pedro que o aperfeiçoamento é um processo. Pedro, em sua carta, ele se apresentou como apóstolo e ele era. 1 Pedro capítulo 1, verso 1 e verso 2. Olha a apresentação de Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e da Bitínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito,
para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Presciência é Deus conhecendo a realidade antes que ela aconteça. O nosso Deus, ele é presciente, ele sabe de tudo, ele é onisciente. E Pedro viveu um processo para chegar onde chegou. A transformação na vida de Pedro, a transformação em nossas vidas é obra do agir de Deus em nós, através do Espírito Santo. Pedro significa pedra, e Pedro conheceu Jesus através de André, o irmão dele. Vamos conferir? João capítulo 1, verso 40 ao verso 42 diz: um dos dois que ouviram João Batista falar e seguiram a Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Ele primeiro procurou seu próprio irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, e o levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas. André, o irmão de Pedro, era discípulo de João Batista e, orientado por João, ele foi ao encontro de Jesus e ele passou a servi-lo, a segui-lo. E no encontro de Jesus com Pedro, Pedro teve a sua história transformada. Simão significa ouvir. Cefas, que é grego e aramaico, também significa pedra. Ele se tornou o seguidor. Pedro se tornou o discípulo do nosso Mestre Jesus. Ele andava com Jesus. Ele estava entre os discípulos mais próximos do Senhor. Mateus capítulo 17, verso 1 diz: passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Muitos os chamam de trio fantástico, que é Pedro, Tiago e João, porque eles viveram experiências mais próximas a Jesus. Uma, por exemplo, foi verem, olha que interessante, a transfiguração do Senhor. Mateus capítulo 17, verso 2 diz: ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Deve ter sido maravilhoso ver a transfiguração de Jesus. Que gloriosa experiência Pedro teve, pois Pedro andava mais perto de Jesus. E nós podemos ter diversas experiências com nosso Senhor. Quanto mais nos aproximamos dele, mais próximo ele está de nós. Pedro, ele não se sentia digno de Jesus. Lucas capítulo 5, verso 9 diz: diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Vamos nos lembrar? Pedro tinha pescado a noite inteira. Na verdade, ele não pegou nenhum único peixe e na manhã ele foi lavar as redes. Jesus estava na praia onde Pedro tinha colocado o barco. Devido ao aperto das pessoas, Jesus entrou no barco de Pedro, onde ele ensinou a multidão. E Pedro, ele era obediente às ordens de Jesus, porque após Jesus ter ensinado aquela multidão, Jesus deu ordem para Pedro. Ele orientou a Pedro que ele deveria voltar ao mar alto e lançar a rede. Lucas capítulo 5, verso 5, ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, nada pegamos. Não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Pedro obedeceu, crendo na palavra dita por Jesus, e colheram uma grande quantidade de peixes. A Bíblia fala que tantos peixes que as redes começaram a romper, e Pedro chamou outros pescadores. Pedro compartilhou a bênção que ele recebeu de Jesus. Pedro então foi chamado
chamado pelo nosso mestre para ser pescador de homens. Lucas capítulo 5, verso 10. Assim como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas, pescador de almas para o reino de Deus. E Pedro não trabalharia mais para ele mesmo, mas ele trabalharia para o reino dos céus. E a Bíblia nos ensina que uma alma tem um grande valor para o nosso Deus. Enquanto muitos discípulos deixavam de seguir a Jesus, Pedro, ele afirmava que seguiria ao nosso Senhor. João capítulo 6, versos 66 ao 69 diz assim: daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12: vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus tinha vários discípulos além dos 12 e conhecia o coração de cada um. Ao ouvirem de Jesus sobre a sua morte e ressurreição, sobre ele ser o pão vivo que desceu do céu, sobre a sobrevivência do cristão através do sacrifício dele na cruz do Calvário, muitos não suportaram e recuaram, mas Pedro, ele afirmou sobre quem Jesus é. Pedro falou da fé dele no Filho do Deus vivo. Pedro reconheceu para o próprio Jesus em outra passagem que quem verdadeiramente é o nosso Jesus. Mateus capítulo 16, verso 13 ao verso 16 diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uns diziam que Jesus era João Batista, outro Elias, Jeremias ou um dos profetas, mas Pedro reconheceu que Jesus verdadeiramente é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Pedro, ele caminhou com Jesus, mas ele também cometeu vários erros. Vamos nos lembrar que Pedro deixou de olhar para Jesus quando ele caminhava sobre as águas. Mateus capítulo 14, verso 29 e verso 30 diz assim: então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, ele teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas, mas ao reparar na força do vento, ele teve medo e começou a afundar. Sabe o que isso nos ensina? Na nossa caminhada cristã, podemos caminhar sobre as dificuldades, sobre as enfermidades e lutas, enquanto estivermos olhando para o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Mas se nós desviarmos o nosso olhar, tirarmos o nosso olhar do nosso alvo, que é Jesus Cristo, nós podemos, assim como Pedro, ter medo dos acontecimentos, achando que não venceremos e até mesmo afundarmos na fé. Pedro, ele se sentiu autossuficiente, achando que conseguia
conseguiria por suas próprias forças se manter firme seguindo ao Senhor. Lucas capítulo 22, verso 31 ao verso 33 diz: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Que ensinamento maravilhoso que o Senhor nos dá. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus falou para Pedro que tinha intercedido a favor dele para que não fracassasse na fé. E ao invés de Pedro agradecer, ele achou que ele era forte o suficiente para seguir a Jesus, independente das circunstâncias. Mas o nosso Senhor Jesus, ele é conhecedor de todas as coisas e ele nos ensina que na nossa força nós não conseguiremos nada, mas na força dele nós venceremos, pois ele intercede por nós, ele nos fortalece. Pedro negou a Jesus porque ele ignorou o aviso de Jesus. Lucas capítulo 22, verso 34 diz: Contudo, predisse-lhe Jesus: Asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes negarás que me conheces. Jesus tinha avisado a Pedro, assim como nos avisa, que aqui no mundo nós teremos aflições, nós teremos tribulações e angústias, mas devemos ter bom ânimo, ter coragem e prosseguirmos firmes na palavra, na oração, na fé, porque o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador está conosco. Ele venceu até a morte e não podemos ignorar, acreditando que porque servimos a Jesus, a nossa vida será um mar de rosas sem espinhos, não é verdade? Eu vou concluir. Pedro caminhou com Jesus, ele andou com Jesus, mas ele estava sendo aperfeiçoado por Jesus. Assim como ele teve erros, ele também teve acertos. E nós todos estamos sujeitos. Não existem super-heróis na fé, mas existem pessoas que amam e temem ao Senhor, que são sustentadas por ele dia após dia. Lembre-se, somos imperfeitos assim como Pedro, mas andando com o Senhor, seremos transformados pela palavra, pela oração, pelo Espírito Santo do Deus Altíssimo. Provérbios capítulo 4, verso 18 diz assim: Entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Não desista de caminhar com Jesus, pois ele vai nos aperfeiçoando mais e mais até a medida de varão perfeito. E eu vou concluir com Efésios capítulo 4, verso 12 e verso 13, que diz: com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Não desista, persevere, pois não estamos sozinhos nesse processo. Lembre-se que aquele que começou a boa obra em você irá aperfeiçoar até o grande maravilhoso dia, como nos ensina o nosso texto base. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou caso tenha dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais, dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor Jesus. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.